experiências e testemunhos do pastor Isaías de Oliveira. Irmãos, esse aqui é um vídeo lá do canal do podcast da Assembleia de Deus de Ribeirão Preto, um podcast que o pastor Isaías gravou lá para aquela igreja, um podcast onde ele conta diversas experiências, e eu fiz um corte e trouxe aqui para vocês, que está muito edificante. Então eu convido vocês a assistirem comigo até o final. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir essa mensagem. Esse vídeo está muito forte, muito edificante, e eu tenho certeza que ele vai falar profundamente ao seu coração. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo no link que está na descrição desse vídeo. Assista comigo até o final. Olha, eu tive algumas experiências com Deus no começo da minha caminhada, assim, das ministrações, porque eu sou nascido e criado num berço, num lar cristão, né? Então, na verdade, minha mãe sempre foi de círculo de oração, meu pai, desde que eu nasci, crente, sou de um lar cristão. Mas andando pregando a palavra, a experiência que eu tive foi pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Você é muito novo, você só vê na vida de pregadores, né? Pelo menos no meu caso, quando eu tinha 14 anos atrás, ou seja, mais de 30 anos atrás, você só via esses homens veteranos hoje, né? Que ainda continuam inspirando muita gente, mas você via uma vez, por exemplo, eu estava no ginásio do Ibirapuera e um pregador de renome, ele pregando a palavra de Deus, e parecia que o negócio não ia virar nada. Daqui a pouquinho ele parou do nada, olhou para a arquibancada e apontou uma mulher. Nunca me esqueço daquilo. Aquela senhora lá em cima, com um vestido vermelho. Ela abanou a mão. Essa senhora do lado da senhora aí. Aí ele coloca a mão nela. Quando ela colocou a mão ali lá de baixo, sem fazer grito, sem nada, falou: seja batizado com o Espírito Santo agora. A mulher, pá, recebeu o batismo. Eu vi aquilo e falei: rapaz, eu quero isso para mim. Eu quero ir para mim. 14, 15, 16 anos, e um dia eu pregando numa igreja no interior de São Paulo, né? Eu senti uma graça de Deus diferente. Eu me lembrei desse episódio. Eu ergui a mão, mas eu não tive coragem de apontar para A ou para B. Eu só ergui a mão e falei: quem quer, receba o batismo com o Espírito Santo agora. E Jesus começou a batizar na igreja assim. Foi uma coisa que eu saí dali, eu não vi a hora de pregar no próximo culto para contar a experiência. Isso é novo, experiência nova, para mim isso foi me marcando. E na verdade, colocando mais graça na tua chamada, né? Mais fogo na tua alma para te deixar você continuar, né? Então essa foi a primeira experiência que eu tive, né? Depois fazer visita em hospital e Jesus curar a pessoa. Eu muito novinho ainda, né? Fui fazer uma visita para um amigo, o leito do lado ali, e você orou aqui, daqui a pouquinho você oferece a oração aqui, aí você coloca a mão, depois você faz o apelo, a pessoa: não, eu quero aceitar Jesus. Nossa, isso é uma coisa que, para quem está começando, eu não vi a hora de subir no púlpito e contar a experiência. Então são experiências que para muitos é pequena, mas para quem está começando são coisas marcantes. É um enxerto, né, de ânimo ali, né? Meu Deus do céu, você renova as baterias. Mais rápido que colocar um celular na tomada, esse carregador full, né? Você sai. Olha, eu frequentei o círculo de oração da igreja da minha mãe muitos anos, né? E um dia eu vi uma das dirigentes que já dorme no Senhor falar assim: irmãos, você precisa ter experiência com Deus. Você não pode viver da experiência dos outros, né? Você precisa ter experiência com Deus. Peça para Deus experiência. Eu achei aquilo forte, né? Eu achei aquilo, puxa vida. Fiquei com aquilo o dia inteiro: Senhor, eu preciso ter experiência. Então, levantava de madrugada, colocava meu relógio para despertar, né? Orava na minha simplicidade: Senhor, me dá experiência para contigo, me dá experiência contigo, não quero ficar contando a experiência dos outros, né? E foi surgindo de uma forma natural. Deus foi dando experiência e a gente pregando, daqui a pouquinho Deus trazia na mente, você mandava ali, que encaixava com o que você estava falando, e eu confesso que eu nunca percebi. E um dia eu fui pregar na igreja de um amigo meu, a Grande São Paulo. E acabou o culto, nós conversando, ele chegou em mim, bateu no meu ombro, falou: ei, Isaías, rapaz, mas você tem experiência, hein?
Você conta cada uma, rapaz. O senhor lembrou. Lembrei. Isso já tinha passado, irmão Gesiel, sem brincadeira, do que eu orei para quando eu ouvi a primeira vez, mais de 12 anos. Eu nunca tinha me atentado que eu estava ministrando e contando experiência. Para mim era uma coisa tão natural, né? Aí na hora que ele falou isso, eu lembrei do que eu pedi a Deus. Pedi a Deus muito novinho em experiência. Então, na verdade, foi sendo de forma natural. Desta frase do meu amigo, eu comecei a ficar atento. Porque uma vez eu vi um pastor pregando também uma reunião de obreiro, e ele disse: irmãos, a ministração, tem pessoas que entram na igreja e ela entra ouvindo a palavra de Deus, mas tem um novo convertido que às vezes nem entende do texto bíblico que está visitando. Uma luz que você joga no sermão abre um leque na mente da pessoa, ela entende melhor, né? Mas eu nunca gostei de ficar contando ilustração. Não estou falando que eu nunca contei, mas ilustração, historinha, não. Então eu sempre... eu nunca contar uma historinha para chegar num ponto. Não, eu sempre gostei de contar experiência. E detalhe, já contei e quando me traz na mente, no coração, conto experiência dos outros, sim. Mas ao longo desses 30 anos que eu tenho viajado pregando, eu tenho contado experiências que Deus tem me dado comigo, com a minha família, os em volta de mim, né? Mas assim, nunca foi uma coisa premeditada, sempre foi coisa natural, nada premeditado. Mas eu acho que isso ajuda e muito, né? Tanto é que as pessoas pegam hoje na rede social, recorta só aquele pedaço e manda, porque acaba chamando a atenção, né? Um testemunho de cura, de milagre, de poder, de provisão, isso chama a atenção demais. Eu tenho certeza que tem edificado a vida de muitas pessoas, né? Mas foi de uma forma natural, nada premeditado, sim. O círculo de oração na minha vida, irmão Gesiel, Deus me prometeu, me fez promessas no círculo de oração que eu tenho vivido hoje. Irmãs que já dormem no Senhor, já passaram para a eternidade, né? Mas pessoas morrem, promessas não. O profeta foi embora, mas a profecia ficou de pé. Então hoje eu tenho vivido experiências com Deus que Deus me prometeu no círculo de oração. O círculo de oração da igreja da minha mãe é das 8 às 9h30, mais tardar 10 horas da manhã, né? E era difícil o dia que eu faltava. Quando eu faltava, não estava bem de saúde, eu estava viajando pregando. Mas para mim era um prazer estar lá. Era um pedacinho do céu na terra. Então Deus usou aquelas mulheres para falar comigo de promessas que eu nunca imaginei que eu ia viver. Eu tinha 22 anos, um dia Deus usou uma das irmãs que já dorme no Senhor e falou assim para mim, me chamou pelo nome: Isaías, existe um povo que lhe aguarda lá na frente. Já está tudo preparado. Não acelere, não temas, no meu tempo eu vou cumprir na tua vida. Quando essa irmã partiu para a eternidade, eu já estava pastoreando há pelo menos 5 anos. Então, promessas lá de trás que Deus fez no círculo de oração, né? Então, na verdade, pessoas que têm ministério não adianta. Quem canta não adianta só ter a voz bonita. Quem prega não adianta ter só o conhecimento. Quem canta, quem prega, quem toca, quem rege, quem tem um ministério, a vida tem que ser balizada na oração. Eu acho que a única via de contato com Deus é a oração. Então, como que eu vou falar de alguém se eu não tenho contato com ele? E o contato é a oração, né? Então, eu cresci, fiquei pelo menos 20 anos ou um pouco mais, acompanhando a minha mãe no círculo de oração. E lá no círculo de oração da igreja da minha mãe não era só oração. 2, 3 vezes por semana, acabava o círculo de oração, elas tinham visita para fazer. E na verdade, quem fazia visita não era todo o povo que frequentava o círculo de oração. Eram algumas irmãs que faziam parte do trabalho do círculo de oração. Grupo específico. Isso, e minha mãe sempre convidada e junto, porque minha mãe tinha carro. Então nós éramos, a maioria, senhorinha. O círculo de oração da igreja da minha mãe três filtradas de irmã. As que passaram dos 80, que não tem mais ninguém, as que estão chegando na casa dos 70, que só tem minha mãe, e as para baixo, que são as mais novas, que chegaram depois. Mas essa geração mais antiga que minha mãe andou, hoje todas já dormem no Senhor. Então, além de a gente participar do círculo de oração, entrávamos no carro e íamos fazer visita. Já era uma outra experiência, Deus falando, Deus cumprindo, Deus prometendo, Deus exortando, né? Então eu cresci nesse meio. Então hoje eu vivo em Catanduva pastoreando uma igreja e muitas das vezes a gente colocando e vendo Deus, colocando em prática o que eu aprendi e vendo Deus cumprir o que me prometeu. Aonde? No círculo de oração. Você vê aquelas mulheres contar as experiências, puxa vida, eu me lembro, abrindo um parênteses aqui, eu me lembro que um dia eu cheguei no círculo de oração e a irmã falou assim, por uma outra: irmã,
Você levantou no nosso propósito que nós fizemos? Eu levantei, graças a Deus. Aí, como elas tinham muita afinidade, né? E só estava aquele reduto de irmãs que tinha afinidade, aí ela olhou para as demais e falou assim, ela estava com dificuldade de levantar para orar, porque o esposo é cobrador de ônibus. E ele levanta muito cedo. E ela gosta de orar 1 hora antes do horário que ele levanta. Ele levanta às 4, ela gostava de orar às 3. E a época aquele despertador fazia aquele barulho terrível e ele começou a ficar nervoso. Poxa, eu preciso levantar daqui a pouco, você me acorda 1 hora antes e tal. Aí ela contando a experiência, aquilo eu devia ter uns 17, 18 anos, mas eu me lembro como se fosse agora. Ela olhou e falou para Deus, Senhor, eu quero falar contigo, mas eu não posso pôr o despertador para tocar porque vai atrapalhar meu esposo. O senhor pode me acordar para me falar contigo? 3 horas da manhã ela acordou com uma voz chamando o nome dela. Ela se chamava irmã Eva. A voz dizia, Eva. Ela pôs a mão no esposo e falou, você me chamou? Ele falou, chamou o quê? Eu tô dormindo. Deixa eu deitar mais um pouco. Aí daqui a pouquinho a voz falou, Eva. Aí ela lembrou. Ela falou, Senhor, é o Senhor? Ela falou, e eu ouvi a voz de Deus dizendo, você pediu para mim te acordar. Rapaz, aquilo queimava na minha alma. Então, eu aprendi o que com isso? Eu ver Deus usar aquela mulher do jeito que Deus usou ela quando ela estava em vida, é o mesmo Deus que tem me procurado às madrugadas para mim falar com ele. Então isso me inspira. Coisas de 30 anos atrás continua me inspirando hoje. Eu não esqueci a receita. A oração, seu devocional com Deus e a madrugada. Eu aprendi aonde? No círculo de oração, né? Graça de Deus, autoridade de Deus, você pedir. Umas mulheres que Deus usou para marcar a minha vida, a vida da minha família, né? Graças a Deus, na minha mente, nada, né? Até porque pela vida que eu levo no ministério, da forma que eu fui criado, eu acho que não tem forma melhor que é na oração. Então não tenho nada a falar que eu deveria ter evitado, nada. Agora uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu iria dar mais atenção. Na verdade eu não digo mais atenção, porque na época eu também não tinha essa experiência. Na verdade eu sou nascido e criado em uma família que não é uma família ministerial. Meu pai não é obreiro, meu pai é membro de banco, né? Eu não tenho um tio pastor, eu não tenho um primo pregador, eu não tenho família de altar na minha casa, não tenho um parente de altar. Então, na verdade, eu vou falar um português claro aqui, raso, mas só para você me entender, a gente foi andando com Deus, não sei se eu posso usar essa frase, mas para me entender, na raça. Deus foi te colocando, te moldando, te poldando, acrescentando o que faltava. E meus pais sempre me ensinaram a observar muito. Observa. Não tenta você aprender, errar e apanhar com as suas atitudes. Então vai observando os outros. Acertou, é favorável, siga o exemplo. Errou, aprenda com o erro dos outros, sem você sofrer. Então sempre fui observando e nessa a gente foi entrando. Mas uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, hoje, conhecendo, e eu queria participar e eu ia dar muita vazão nisso, seria escola bíblicas e reuniões de obreiro. Porque eu vim de um ministério que não tinha essa cultura de escola bíblica, de reuniões de obreiro, né? Graças a Deus, na minha vida, aquele ministério foi uma bênção. Fui nascido e criado naquela igreja. Meus pais fazem parte desse ministério até hoje, né? Mas não tinha essa cultura. E depois que a gente começou a pegar uma afeição, a gente ouve de um amigo, você já foi numa escola de reunião de obreiro? Todo mês, tal dia do mês tem? Não, nunca fui. Vamos lá qualquer dia, vamos. Aí você vai lá, toma um banho, põe o seu terninho, sua gravata, sua Bíblia, chega lá, aí você vai vendo pastores, pregadores, você fala, rapaz, o oceano é muito mais profundo do que eu achei. Eu achei que eu estava molhando a cabeça do dedão, eu tava profundo, a água é muito mais profunda. Então, na verdade, quando eu fui me despertar para isso, eu já tinha passado os 25. Se eu soubesse, na verdade, não foi um relaxo da minha parte. Na verdade, foi uma falta de conhecimento. Nem sabia que essas coisas existiam. Mas depois que eu fui a primeira vez que eu peguei gosto, eu nunca mais deixei de sentar para ouvir. Quando eu posso participar de uma convenção, de uma reunião de obreiros, de uma escola bíblica de obreiros, sentar e ouvir bons oradores, homens de Deus, meu Deus do céu. E isso, no começo da minha carreira ministerial, se eu soubesse, eu teria participado mais. Ô pastor, isso que o senhor falou, né, de sentar e ouvir, o senhor acha que talvez seja uma dificuldade de muitos itinerantes aí? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê muitas redes sociais itinerante, ele tem a agenda do dia 1º ao dia 31 do mês e parece que no meio dessas agendas, como que ele vai conseguir um espaço para parar, sentar, ouvir, aprender do pastor, ser discipulado? Como que o senhor vê essa questão aí?
Irmão Gisel, na verdade, o itinerante ele tem que se autodisciplinar, né? Se não, espero que quem estiver me ouvindo entenda o que eu vou dizer. Se ele não tiver uma disciplina, ele vira uma máquina, ele fica refém da sua agenda. Porque muitos pensam o seguinte, não estou generalizando, toda regra tem uma exceção, mas é um fato. Quanto mais prega, mais recebe, mais ganha, e ele fica preso naquilo. Só que ele esquece do outro lado. Sentar num culto de ensino, participar de um culto de ensino e ouvir o seu pastor, né? Sentar para participar da ceia do Senhor. Ele toma ceia na igreja de todo mundo, mas a dele ele quase não participa. Então, na verdade, se ele não se policiar, ele não tem essa disciplina, ele tem que se autodisciplinar. Ele tem que saber que primeiro ele tem que cuidar dele para depois ele cuidar das pessoas. E isso é um cuidado. Ele está perto do seu pastor, participar de um culto de ensino, até porque a frase é conhecida de todos nós, né? Quem não senta para ouvir não deve se levantar para falar. Então, na verdade, se não se disciplinar, fica refém da agenda. E isso é um perigo, né? Às vezes a gente vê as pessoas postando em redes sociais agenda do mês de fevereiro. Rapaz, o camarada não tem um dia. Se bobear, não tem dia nem para a família. E eu acho que isso não funciona. Não é saudável. Não, eu tenho que aproveitar porque lá é uma porta boa que Deus abriu e ali é outra e no final do mês é... Não, eu acho que aí já vira um profissional do altar. E uma coisa que eu sempre me regrei, que eu nunca quis deixar isso entrar em mim, ser um profissional do altar. Eu peço para Deus guardar o meu coração todos os dias. Senhor, não deixa eu subir no altar de qualquer igreja que seja para mim me tornar um profissional. O Senhor sabe da minha necessidade. O Senhor Deus é provedor, o Senhor vai prover. Eu tenho certeza disso. Mas eu acho que ele tem que cuidar dele, em primeiro lugar, espiritualmente, da sua casa, tem que ter afeição com a sua família, né? E fazer parte da sua igreja. O camarada não conhece nem a igreja que ele congrega. Ele não sabe nem o que está acontecendo no ministério dele. Ele conhece mais de fora do que de dentro. Então, se não se policiar, ele fica refém da sua agenda sim. Ô pastor, então será que é por isso também que a gente vê muitos itinerantes despontando assim e depois some, cai no anonimato? Você acha que talvez seja essa é uma das questões também? Eu acho que uma das coisas que é perigoso na vida do itinerante é tentar cortar caminho para chegar a um lugar que ele almeja. Vou dar um exemplo. Quando Jesus me levou para Catanduva, eu falei para minha esposa, filha, eu acho que pregar, mas não prega tão cedo fora. Por quê? Porque agora nós estamos escondidos. As maiores portas e agendas que eu tenho é em São Paulo, porque eu sou nascido e criado lá. Catanduva de São Paulo dá 400 quilômetros. Só o custo para você chegar na capital já é alto. Então, ou seja, vai acabando. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, Deus é mais ou menos assim, quando ele te esconde ninguém te acha, mas quando ele te apresenta ninguém te esconde. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você não precisa ficar querendo estar em capital, forçando, perto de aeroporto, né? Não, forçando a porta, não, cortar caminho, pegar atalho, como a Aimaas que quis levar notícia para o rei. E alguém fala, não, mas já mandei um mensageiro lá. Não, mas deixa eu levar uma mensagem também. Ele insistiu tanto que o camarada falou, então vai. E ele quis chegar primeiro do que o mensageiro que foi escolhido de verdade. A Bíblia diz que ele cortou o caminho, subiu por montes e desceu por vales. Ele chegou primeiro, mas quando ele chegou lá, que o rei perguntou para ele, ele tinha esquecido a mensagem. Ele não tinha mensagem. Ele cortou o caminho porque a mensagem não estava com ele. Então eu penso o seguinte, o que Deus tem para você é onde Deus te colocar. Deus vai fazer acontecer. Então não precisa forçar a porta. Por exemplo, eu na itinerância, eu tive desejo de pregar em algumas igrejas. E ainda tenho. Tem igrejas que nos chamam a atenção. E eu confesso que tive duas experiências que por amizade eu falei, rapaz, abre aquela porta para mim, abre para mim, meu desejo é pregar lá. E eu vou falar uma coisa para você, eu fui, preguei, não voltei mais e não teve aquela liga, não aqueceu. Não deu a liga. Mas sabe o que é isso? O culpado não é o lugar. Eu não tive o direito de sair de lá falando, eu pensei que era tudo isso, mas não. Não, senhor, foi eu que forcei a porta. Eu quis antecipar. Então, né, nesses dos 14 anos, esses 32 anos que vão fazer que eu viajo pregando a palavra de Deus, eu tive duas vezes essa experiência de eu tentar forçar a porta e eu vi que não deu certo. Nas duas? Nas duas não deu certo. Aí só para você ter uma base, quando eu fui para Catanduva eu achei que eu ia deixar de pregar e atender convite, mas morando em Catanduva eu fui para a Europa, morando em Catanduva eu fui para o Oriente Médio, morando em Catanduva eu conheci pelo menos 15 estados, que eu morando na capital do lado do aeroporto eu não pisei.
E eu morando lá no meio da roça, desculpa a expressão, Deus soprou meu nome em outras capitais. Então, na verdade, Deus, quando quer te usar, Ele te usa da forma que Ele quiser. João Batista foi pregador do deserto, nós falamos dele até hoje. Não é verdade? É verdade. Às vezes a gente quer estar em grandes lugares, eu estou falando a gente, força de expressão, itinerante, é um desejo. E eu não falo que isso é errado, eu não falo. Né? Uma coisa, por exemplo, que eu nunca fiz, eu estar com um convite de uma igreja pequena, e no meio do caminho apareceu uma agenda no mesmo dia de uma porta grande. Eu falei, não, eu preciso arrumar alguém para ir no meu lugar aqui, mas essa porta eu não posso perder. Não, nunca fiz isso. Teve um que perguntou para mim, mas troca a agenda, rapaz, a porta é muito boa, você vai estar onde? Eu vou estar em tal igreja, eu me lembro até hoje. Você está de brincadeira, você vai perder esta oportunidade que nós estamos tentando te colocar aqui fazem 2 anos, para ir aí, mas eu já fechei aqui. Deixa, né? Não vou forçar a porta, não. Não estou falando que eu sou perfeito, não. Sim, mas sim. eu sempre tive esse cuidado na minha vida e na minha carreira. Sempre tive. Sempre tive. Então, eu acho que você não pode forçar a porta. É no tempo de Deus. Né? Eu vou contar uma experiência aqui. Eu tenho um amigo meu na cidade de São Paulo que ele prega, eu acho que desde os 12 anos. E se eu tenho 45, aquele amigo deve ter uns 47, 48. Então, ele está na minha frente há muito tempo. E a escola dele, muito boa também. E um dia ele me ligou. Não vou entrar muito em detalhe, porque se de repente ele ver, ele vai saber quem é. Mas só para você entender, ele ligou e falou assim, Isaías, é o seguinte, eu tenho um convite para me pregar em tal lugar. E eu não posso ir, rapaz. Me apareceu uma porta que eu sempre desejei ir neste lugar. E eu queria pôr você lá, porque lá eu já sou muito conhecido. Então eu vou te indicar, você vai no meu lugar, porque eu quero atender outra agenda. Tranquilo, eu vou. Rapaz, aquela porta que, entre aspas, ele deixou de ir, tinha umas pessoas ao vivo naquele culto. E através daquelas pessoas, no dia que eu fui, que era para ele, me abriu portas que eu encontrei depois. Falou, rapaz, eu vi você na capa do jornal do ministério lá, você pregou naquela igreja lá? Eu falei, preguei. Mas sempre tive desejo de pregar naquela reunião de obreiro, nunca preguei. Quem que te colocou lá? Eu falei, o senhor. Aquela porta que o senhor não foi, na noite tinha um obreiro de lá, que me convidou, o presidente dele olhou, gostou e me chamou para a escola bíblica dele. Então, assim, você não pode forçar, não pode, você não sabe. De repente, uma porta pequena que Deus tem uma grande vitória para te dar. E às vezes você força de um lado e perde do outro. Então, não precisa cortar caminho, deixa Deus fazer. Então, por exemplo, eu recebi um convite para orar para uma moça no hospital em Catanduva, o médico deu até 7 dias de vida para ela. A moça começou a sentir umas canseiras, um dia ela olhou no corpo, viu umas manchas roxas, que foi no médico e tal, e resumindo, ela estava num estado avançado de leucemia. Nunca tinha sentido nada. Tocou meu telefone, era a sogra da moça, não conhecia a irmã. Minha nora está no hospital internado, desenganada pela medicina. O senhor não pode fazer uma visita? Resumindo, cheguei no hospital. O que você vai falar com recurso humano? Sendo que ela está no melhor hospital de Catanduva, sendo atendido pela melhor equipe de Catanduva, porque a família é uma família influente, né? O diretor do hospital está acompanhando o caso e o diretor chama a família e diz, é até 7 dias de vida. Você vai falar o que lá, se não for pela orientação do Espírito? Que palavra que você vai ter para dar para uma família, para uma moça que é mãe de um menino de 12 anos de idade, esposa de um rapaz novo, que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, uma família com posses, mas na verdade não tem o recurso da cura? Se você não for dependente de Deus, a sua chamada já se afoga ali mesmo. Você vai querer falar na emoção para mexer com o sentimento da pessoa de forma enganosa? Não. Então você tem que ir guiado pelo Espírito. Quando eu entrei no quarto daquela moça, o Espírito de Deus falou comigo. Diga para ela que eu cheguei aqui e estou mudando a sentença da vida dela. Sentença de morte, eu estou transformando em vida. Confesso que eu tremi. Aqui ninguém tem sangue azul, né? Mas ficava na minha mente o seguinte, tem até 7 dias de vida. 2 ela já está aqui, só falta 5. E de repente vem uma voz que fala dentro de você, diga que eu estou mudando a sentença, o que é morte eu vou dar vida, vou confundir a medicina e arrancá-la daqui com vida. Eu olhando ali, conversando com a família, com o marido, na verdade, dentro do quarto, mas com Deus eu falando, Senhor, eu não tenho coragem de falar isso não, isso é muito forte. Senhor, manda outra mais leve aí, que essa aí eu não tenho coragem, eu não tenho vergonha de dizer, foi isso que eu fiz. Mas Deus, Ele é demais. Eu costumo dizer nas ministrações, assim, quando Deus me dá
a clareza e a ilustração para falar isso, eu digo que o trabalhar de Deus é mais ou menos assim. Quando ele diz assim, eu vou te usar, e você me diz, eis-me aqui, ele vai te usar. Mas quando você diz, Deus diz, eu vou te usar, e você diz, eu não, ele vai te usar. Deus cria caminhos para te colocar onde você quer. Onde ele quer, melhor dizendo. E quando você vai ver, você já está dentro, né? Então, na verdade, Deus me deu uma outra palavra. Deus falou para mim, fala para ela tomar cuidado com os pensamentos dela, que os pensamentos têm tirado a paz da alma dela. Eu falei, não, senhor, isso aí é fácil, eu consigo falar. Deus manda falar para a senhora tomar cuidado com seus pensamentos, mas é como o pescador, né? O camarada que quer ter um bom triunfo na pesca, ele vai um dia antes e ceva, né? Então, desculpa da minha liberdade, da minha linha rasa de raciocínio, é como se Deus estivesse me cevando. Você não vai por onde eu falei? Você vai do mesmo jeito, mas você vai de outro jeito. Então eu virei para ela e falei, irmã, Deus manda falar para a senhora tomar cuidado com seus pensamentos, que tem pensamento seu que está tirando a tua paz. Ela começou a chorar. Aí a graça foi tomando conta. Deus falou, diga para ela que ela está preocupada do cabelo dela cair com o tratamento. Eu falei, a senhora está preocupada com o tratamento que a senhora vai ter que fazer, o que vai ser da sua saúde, cabelo cair. Deus foi dando. Seu filho, quem que vai cuidar do meu filho? Ela estava com uma máscara, porque ela estava tão debilitada que ela não poderia pegar um resfriado. Então ela ficava com máscara dentro do quarto e um quarto isolado. Quando Deus me deu essa palavra, ela arrancou a máscara, jogou no chão e deu um grito, começou a chorar. Eu senti uma graça, irmão Gesiel. Eu não sei se a graça veio de baixo para cima, de cima para baixo. Só sei que quando conectou no coração, falei, Deus manda dizer, não temas. Meu Deus. Eu estou fechando tua sepultura, acrescentando os seus anos de vida e confundindo a medicina. Falei, meu Deus, isso não era para me falar, porque eu não sei se... Já falei. Peguei, pus a mão na cabeça dela, oramos, foi um sábado à noite. Na segunda, 4 da tarde, ela teve alta. O marido ligou, regozijando. Pastor, crente, todo crente. Pastor, quero dizer para o senhor que o que o senhor falou aconteceu. Minha esposa está indo embora para casa e o hospital não sabe dizer. Porque na sexta fizeram um exame nela, ela estava com leucemia, estado avançado e até 7 dias de vida. Hoje viraram ela do avesso, o máximo que ela teve foi deficiência de vitamina B12. Aí você se sente grande, né? Grande não vou dizer, não, Deus falou, irmão, é só confiar, mas eu mesmo lá tava... Tremendo. Então, na verdade, são experiências que você tem que estar sensível à voz de Deus, né? Então, eu acho que quanto mais é dado, como diz, mais é cobrado. Então você não tem que viver de profissionalismo de púlpito, você tem que ter o lado administrativo sim, mas também você tem que ter a sensibilidade e o toque do Espírito. Né? É verdade. Quando nós chegamos em Catanduva, nós alugamos um salão, colocamos 150 cadeiras dentro da igreja, mas na igreja só tinha minha esposa e meu casal de filho. Então, para mim foi um dos maiores desafios do meu ministério e da minha fé. Eu olhar para 147 cadeiras vazias, os 3 aqui na minha frente, eu olhar para minha casa e dizer, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meu filho tinha 5 aninhos, minha filha tinha 2, não estavam nem olhando para mim. Só minha esposa falava, amém. Puxa vida. Aí a gente tem aquela característica de pregar e usar um testemunho, né? E assim, quando a igreja está com você, a inspiração... E quando a igreja está ali olhando assim, ó, aí você quer contar um testemunho, mas você pensa, não, eu estou contando um testemunho para minha esposa e ela já viveu isso comigo. Então assim, um dia eu liguei para minha mãe, lá em São Paulo. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, me ajuda em oração. A igreja, puxa vida, parece que não vai, dá a impressão que eu passei na frente de Deus para abrir esse trabalho aqui, meu Deus do céu, me ajuda em oração. Minha mãe no telefone falou assim para mim, em vez de você ficar reclamando, por que você não desce na igreja e pela fé, vai colocando a mão em cada cadeira e mandando Deus... mandar o ocupante de cada cadeira. Falei para minha mãe, não tem um músico na igreja, comprei os instrumentos, mas não tem um músico para tocar. Minha mãe disse, em vez de você ficar reclamando que não tem um músico, por que você não rela no violão que você comprou e fala, senhor, manda o irmão que toca violão, manda o irmão que toca o teclado. Pela fé. Pela fé. E aí você está orando e você não vê as coisas acontecerem. Aí eu confesso que eu me senti desafiado. Falei, Senhor do céu, eu na itinerância estava de vento em polpa e eu aceitei um desafio. Eu mesmo lancei o desafio para o ministério aceitou minha proposta. Será que eu vou naufragar nisso aqui? Levou 1 ano para Deus mandar o primeiro músico para nós. Os instrumentos tudo parado, mas não tinha um músico para tocar, né? Então minha esposa tinha dia de eu começar o culto 7 horas, 7h15 eu tenho que pregar porque não tinha mal o que fazer. E a gente que achava... prova, hein, pastor? Muita. Chegava... Sal da igreja com a paz do Senhor. Nos coloquemos de pé, irmão. Meus 3 de pé. Orar, vamos ouvir a irmã Sheila louvar o Senhor com 2 hinos. Ela vinha na raça, louvava 2 hinos da harpa. Ela devolvia para mim. Eu fazia a leitura oficial. A irmã Sheila louvando mais um hino. Meu filho sentava lá olhando assim, e devolvia para ela. Ela vinha, cantava um hino avulso ou mais um hino da harpa. Passava para mim, vou fazer o quê?
Os adolescentes vão cantar? Não tem. Mocidade, não tem. Irmã, não tem. Vamos pregar a palavra. Então é um desafio. E eu achei que eu ia naufragar. Mas viajando por esse Brasil, Deus falando na boca de profetas, homens e mulheres de Deus, o meu espírito está naquela casa. Aquele lugar se tornará pequeno. Eu vou fazer a minha obra crescer. Eu voltava que nem um gigante, mas quando eu olhava a realidade, mas tudo que Deus promete, Ele cumpre. Né? O tempo passa, mas as promessas não vão pro ralo, não. Hoje, para a glória de Deus, Deus honrou a palavra que Ele lançou sobre a minha vida. Hoje a igreja está cooperada, temos mais congregações e o que Deus falou, Deus cumpriu. Mas eu confesso que esse 1 ano e meio meu ali no começo do trabalho, eu achei que eu ia naufragar. Eu não vou nem dizer que minha fé balançou, mas as estruturas sentiu. Não perdi a fé em Deus, né? O sentido da fé balançar que eu digo, perder a fé, não. Mas eu achei que eu ia naufragar. Chegou o momento de eu falar... Por conta da situação... A realidade. Chegar no presidente e falar, pastor, me perdoa, pedi para nós abrir lá, mas eu acho que eu me antecipei. Se o senhor quiser fechar ou mandar outro, já não é para mim. Mas fala, não posso fazer isso. Isso aí vai ficar... É muita falta de fé, não é possível. Se o trabalho ali começou, se tal ministério começou do nada, como o nosso mesmo, começou do nada e Deus fez prosperar, o Deus deles é o meu. O meu é o deles. Não, Deus vai fazer. Mas daqui a pouco, não, eu vou lá falar com o pastor, que isso aí eu me antecipei, não dá não. É um conflito, né? Um conflito. Então eu confesso que balançou com a estrutura, mas Deus cumpriu. A minha irmã, nós somos em 3 irmãos, né? Sou o caçula dos 3, estou em Catanduva e tenho uma irmã mais velha minha que mora na cidade de Osasco e a minha irmã do meio que mora na Zona Norte. E essa minha irmã do meio, a experiência foi com essa moça. Uma moça de Deus, Deus usa ela demais. E ela marcou o casamento dela. E quem já casou sabe o que eu estou falando, né? Os desafios são grandes, principalmente para a noiva. Ela quer tudo muito bem feitinho e tal. Nós somos mais da guerra, né? Nós somos da guerra, não é que nós joga pro alto não, mas parece que nossa visão é mais fácil. Elas não, elas se preocupam com detalhes, né? E a minha irmã com os desafios, com os compromissos dela para honrar, e ela entrou numa campanha de oração para Deus abrir as portas e prover para ela uma condição para ela honrar os compromissos dela. E naquela manhã nós fomos no círculo de oração da igreja da minha mãe. E eu nunca me esqueço. Acabou o círculo de oração, tal, nós estamos indo embora, a grande massa foi embora e ficou só aquelas irmãs veteranas ali, né? E de repente Deus tomou uma das irmãs e falou com a minha irmã. Falou, Fabiana, chama ela pelo nome. Eu tenho visto a tua petição. E para tu saber que eu sou Deus, provedor e dono do ouro, dono da prata, no dia chamado hoje, uma quantia em dinheiro vai chegar na tua mão para suprir a tua necessidade. E Deus me fez olhar o relógio. Eu não olhei no relógio para reparar que hora que era, mas eu acho que Deus me fez olhar o relógio para mim. São detalhes de Deus. Quando eu olhei era 10 horas em ponto. 10h30 nós estávamos em casa. Meu pai virou para ela e falou, filha, um amigo teu por nome tal te ligou. Quer falar com você. E aquela preocupação de noiva, tal. Ela falou assim, meu Deus, ele vai ser meu padrinho. Será que ele vai desistir de ser padrinho? O que será que aconteceu? Meu pai, liga lá que você vai saber. Ligou. Ele falou, Fabiana, eu tô indo viajar a serviço. E ontem eu fui comprar um presente para você. Mas chegou lá, você acredita que sumiu? Não me inspirei no presente para você? Aí ontem eu pedi para minha esposa. A minha esposa foi. Chegou em casa sem o presente. Falei, olhei. Hoje nós estávamos tomando café e eu vou sair de viagem. E minha esposa falou para mim, o que nós vamos dar para Fabiana de presente, hein? Aí me veio na mente. Falei, em vez da gente dar um presente, por que nós dá para ela em dinheiro? E no dinheiro ela faz o que ela quer. Aí eu falei, então vamos ligar para ela. É bom, boa ideia. E eu tô ligando para você para saber se você pode passar aqui, porque nós estamos arrumando as coisas para viajar. E eu quero entregar para você antes de eu ir viajar. Do jeito que Deus falou. Deus falou às 10, 9h30 o casal estava pondo no coração. Vamos dar em dinheiro. Resumindo, nós fomos lá. Ela me chamou, nós fomos. No alto da Zona Norte, bairro chamado Casa Verde Alto. Chegou na casa, ele deu um envelopinho de presente. Fabiana, aí você faz o que você achar, porque às vezes a gente podia dar um presente para você, que não ia ser útil, mas aqui, do jeito que Deus falou. Só que nós não sabíamos quanto tinha no envelope. Estamos voltando para casa, nós fomos de ônibus, e ela pensou, ela falou para mim, o que será que deve ter aqui, né? Falei, bom, é alguma coisa que vai suprir tua necessidade, Deus falou. Por volta de umas 11, 11h30 isso aí. Quando nós estamos indo para o ponto de ônibus, vem 2 indivíduos ao nosso encontro. Um da minha altura, outro um pouquinho maior do que eu.
Aí eu abri pro lado da guia, ela abriu pro lado do paredão, tem uma escola ali na Casa Verde chamada Joaquim Nabuco. Ela foi pro lado do paredão da escola, eu vim pro lado da guia para eles passarem no meio. Eles foram pro lado dela, para dar o espaço. Eles foram pro lado dela. Ela veio pro meu lado, eles vieram também. Falei, você conhece? Não. Falei, então vamos atravessar, que isso aí não tá certo não. Quando eu peguei no braço dela para atravessar, os ônibus passando, não deu tempo, eles aceleraram e nos encurralaram no muro. Aí, e não é porque é minha irmã, não. Deus usa aquela moça de uma forma diferente. É muito tímida mesmo. Chega quietinha, chega muda, sai calada. Mas é uma moça de Deus. Deus dá nome, sobrenome, data. É profeta. E ele nos encurralaram, e o mais alto, disfarçando que estava conversando conosco, ele passou a mão assim, tampando os lábios, olhou para um lado, olhou para o outro assim, e falou para ela, é um assalto, passe a bolsa. Ela falou, como é que é? Você vai me assaltar? Aí ele falou, cala a boca e passa a bolsa. Aí eu olhei para ela para falar, fia, eles não vão. Tava o dinheiro que... O dinheiro, ela pegou o dinheiro, colocou na bolsa e estamos voltando para casa. Aí eu olhei para ela porque eu fiquei com medo, ele estava nervoso, ele estava agitado, né? Aí eu fiquei preocupado. Aí na hora que ele falou, cala a boca e passa a bolsa, eu olhei para ela para falar, filha, eles não vão te assaltar, eles já estão assaltando, passa a bolsa. Mas quando eu olhei, ela é bem clarinha, totalmente diferente de mim e da minha irmã. Eu e minha irmã mais velha, nós somos moreno de pele, mas ela é bem branquinha, com o rosto cheio de sardinhas, né? Eu até conto essa experiência, mas no púlpito a gente não fala isso. A gente, quando era pequena, a gente brincava com ela dizendo que ela tinha sido trocada no hospital. Não, você não tem nada a ver. Essa sardinha sua aí, ninguém tem sardinhas na família, né? Mas quando eu olhei para ela, ela estava vermelha. Eu vi Deus, a autoridade de Deus nela, assim, ela olhando para ele, vermelha. Falei, alguma coisa Deus vai fazer aqui. Coisa de segundo, muito rápido, tudo muito rápido. E ele agitado com a mão na cintura, não sei se estava armado ou só simulando. Quando ela pegou a bolsa, que ela foi dar, que ele foi pegar, ela puxou a bolsa para trás assim. Ela falou, só um minutinho. Deus tomou ela ali na hora. Falou, você pode até levar minha bolsa, mas primeiro vocês vão ouvir tudo que Deus quer falar. Vocês vieram pensando que era para levar o que era meu, mas vocês vão levar o que é de Deus. Virou para o menor e falou, só um minutinho que Deus manda dar uma palavra para você aqui. Deus manda te dizer que esse encontro que nós estamos aqui agora, nessa esquina, foi resposta de oração de uma pessoa. E Deus manda te falar que essa pessoa é tua mãe. Ele arregalou o olho para ela assim, ó. Tu és desviado da Assembleia de Deus e soltou o ministério. Ele falou, mas como que você sabe? Ela disse, agora fique quieto porque Deus está falando. Ouça a voz de Deus. A autoridade de Deus. Que coisa, hein? Aquela experiência foi demais. E como no começo da minha carreira, eu ainda continuava com a mesma chama, dizendo, não vejo a hora do próximo culto para me contar o que estava acontecendo. E eu levo esse testemunho comigo, muitas pessoas curtiram em rede social, isso aí foi longe, tem ido longe demais. Ela falou, Deus manda te falar que você viu alguma coisa dentro da igreja que te entristeceu. E você virou as costas para Deus, mas Deus marcou esse encontro para te fazer uma pergunta. O que eu te fiz para você virar as costas? Ele começou a chorar. A lágrima desceu assim, ó. Quando eu olhei para o amigo com os olhos estatalados, olhando para os lados, olhando para ela, olhando para ele, olhando para mim, meio perdidão. E ele, Deus manda te falar que o teu adversário abre a tua sepultura todos os dias, mas pelo joelho da tua mãe, que faz parte do círculo de oração da igreja que você está afastado. O inimigo abre a sepultura, tua mãe ora, o anjo vem e fecha. O inimigo abre a sepultura, tua mãe ora, o anjo vem e fecha. Deus manda te falar, volta para o teu lugar, porque as minhas promessas na tua vida ainda estão de pé. Ela falou, agora você dá licença que o assunto é com o seu amigo aqui. E eu percebi ali, irmão Gesiel, eu percebi ali que um conhecia a palavra e o outro não. Porque Deus pegou de jeito. O outro parece que Deus passou um bálsamo. Virou para o amigo e ela falou assim, você está perguntando o que está acontecendo, né? Deus manda te falar, não se assusta não, porque isso aqui é poder de Deus. Ela falou para ele. Falei, para você saber o que é poder de Deus, no teu bolso traseiro tu tem uma receita médica. Aí o camarada regalou o olho para ele e olhou para o amigo. E o camarada, o primeiro já estava com a mão no rosto chorando, e ele olhou para o amigo para, como essa moça sabe, coisa desse tipo, pelo menos é o que deu a entender. E Deus te conhece tanto que Deus sabe que você não é ladrão. Você só aceitou o convite porque você precisava levantar fundos para comprar remédio para tua mãe da receita que está no teu bolso de trás da tua calça aí. Meu Deus. Mas Deus manda te dizer, vai para a igreja. Me aceita, diz Deus para você. Que eu vou te abrir uma porta tão grande que você vai ter para dar e não vai precisar pegar de volta. Aí ela na eloquência falou, agora vocês me dão licença porque eu sou crente. E crente não tem tempo de ficar na esquina quase meio-dia participando de assalto, não. Deus deu um bom dia para você. Virou para mim e falou, Isaías, vamos embora. Eu, ó. Mas numa autoridade que eu, né? Quando ela chegou na esquina que nós fomos virar, ela falou, olha para trás, vê se eles estão parados lá ainda.
Na hora eu me lembrei da mensagem do profeta falando pro moço, vai lá e vê se você vê uma nuvem. Eu não vou nem olhar, vai lá e vê a nuvem. Quando eu olhei para trás, o grandão ainda estava encostado no muro assim, ele pôs a mão no muro e o menor conversando com ele. Eu falei, não, estão lá, estão parados conversando. Ela falou, Deus está trabalhando no coração dele. É resposta da oração da mãe dele. Esse moço vai voltar para Deus. Chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, ela chegou da cor dessa caneca aqui, ó, branca. Ela falou, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Quase nasceu assaltada. Minha mãe falou, você está brincando? Encurralaram nós no muro da escola e vieram para cima, mas graças a Deus, Deus não deixou. Quando a gente foi ver, nós já tinha passado. Eu fiquei, mas ela não vai contar o que Deus fez, né? Aí minha mãe falou assim, como que foi? Ela falou, graças a Deus, Deus me deu uma palavra de autoridade, eu passei por eles e fui pro ônibus. Ela não contou o que aconteceu. Aí na hora que eu olhei... Estava tão cheia... Não, e quando chegou em casa, desculpa, na hora ela estava tão cheia, mas só para me entender. E em casa parece que ela estava tão vazia, não sei, ou tão tranquila. Mas quando eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, mas não foi só isso. Que coisa gloriosa que o Senhor fez. Aí eu contei para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, o Espírito de Deus falou comigo. Sabe por que ela está assim tão diferente do que estava lá? Porque não é ela, é o que está nela. Quando ela chegou em casa, ela estava em si. Deus a tomou com uma autoridade tão grande que por ela não fazia aquilo nunca. Tanto é que quando ele disse, cala a boca e passa a bolsa, ela falou, vocês vão me assaltar? Ela estava tão decepcionada, mas quando a graça tomou conta do ambiente e quando ela chegou em casa que ela caiu em si, o lado humano dela, né? Parece que ela não enxergou nada daquilo. Não que ela estava ciente, mas Deus me fez entender que não é ela, aquele que o usa, né? Para a glória do nome dele. Né? Mas eu acho também, né, pastor, esse ponto aí é muito interessante, que é a questão do revestimento de poder, né? Que dá autoridade, que dá coragem, ousadia para falar, mas é algo que vem de Deus, né? Você não consegue fazer isso na carne, né? Deu a louca na cabeça, vou fazer isso aí. Não tem como, né, pastor? É um revestimento de poder, né? E eu falando aqui agora com você, irmão Gisiel, eu nunca parei para pensar nisso, mas quem sabe um dia, né? Vai saber se esse moço hoje já não é um obreiro. A minha irmã, minha sobrinha a filha dessa minha irmã tem 19 anos de vida. A minha irmã levou 2, 3 anos para engravidar. Então isso tem pelo menos uns 22, 23 anos atrás que aconteceu. Quem sabe nesse testemunho, esse servo de Deus não olha e não reconhece, rapaz, isso aí foi eu. Né? Deus verdade. Pode marcar, porque na época não tinha rede social, né? É verdade. Se fosse hoje, nós tínhamos, você tem o seu WhatsApp aí que eu quero ver você na igreja, né? Não tem essas coisas, né? Mas quem sabe ele escuta um dia e fala, rapaz, isso aí foi eu. Eu sou esse testemunho aí vivo aí, né? Mas verdade. Enfim, é umas experiências que Deus nos dá que só Deus para fazer isso. E é bom que hoje, na verdade, irmão Gisiel, existe sim as mentiras do altar, né? Mas eu prefiro ficar com a verdade e acreditar no poder de Deus. Hoje, sabe por que tem muita gente incrédula dentro das igrejas mesmo? Porque, na verdade, não tem experiência com Deus. Ele é tão raso e tão fraco de experiência com Deus que quando ele ouve, ele fala, isso aí não acontece. Se não acontece, por que carrega uma Bíblia que diz que Deus soprou o vento e abriu o mar? Se não acredita que Deus pode parar um assaltante e falar que ele é um desviado da igreja... Estou dando uma das experiências, como essa outra que eu contei agora, até 7 dias de vida, Deus vai mudar a tua história, e mudou. A irmã está lá, em Catanduva, bem, saudável para a glória de Deus. Eu não acredito. Se você não acredita, então você não pode carregar a Bíblia de um texto que a Bíblia vai dizer que Jesus vira para Jairo e alguém chega em Jairo e diz, não incomode o mestre que a tua filha acabou de morrer. Jesus vira e fala, não, fica tranquilo que ela está dormindo, não temas, crê somente. Isso aí não aconteceu, então não carrega a Bíblia. Eu creio num Deus que pode fazer isso, eu creio num Deus que tira da sepultura, tira da cova, eu creio no Deus que tira a pessoa do pecado, do mais vil, o mais vil pecador, no charco de lodo, como diz o texto, lava ele, transforma ele e coloca o pé firmado na rocha. Eu creio. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, a fé que eu professo e a palavra que eu carrego. Eu creio. Mas eu acredito que tem gente sim que não acredita. Eu tenho certeza. Um dia publicaram um vídeo nosso, negócio de Instagram. Instagram não, é TikTok. Eu não tenho TikTok. Mas meu filho falou, pai, tá aparecendo um monte de vídeo seu no TikTok. Pai, tá aparecendo um monte de vídeo seu no TikTok. As pessoas, na verdade, querem views, querem likes, sim, né? Sim. Eles estão atrás disso. Então, o que eles recortam? Recorta a parte que chama atenção. Sim. Coloca lá um título que chama atenção e videozinhos curtos de 2, 3 minutos. E não coloca o contexto ali. Não. Né? Aí tem gente que fala assim, esses dias eu vi um. E no comentário, me deu curiosidade de abrir um comentário. Que benção. 99% que benção. Entende o propósito. Mas sempre tem um gadareno no meio lá.
Sempre vai ter um gadareno. Ele colocou assim, esse aí sempre contando uma história diferente. Se você não vigiar, você dá a resposta. Você dá embora. Amigo, procura essa mensagem no YouTube, escuta ela inteira. Aí você vai entender. Porque as pessoas fazem o quê? Recorta o que interessa. Né? A última vez que eu estive no culto na sede que o senhor me convidou no trabalho que você dirige lá nas quartas-feiras, eu vi pelo menos 3 partes que recortaram e colocaram na rede social na sede sua pregando. Que parte que eles colocaram? Eles colocaram a parte de um testemunho de uma experiência. Não é verdade? Você pode pegar lá. Eu olhei e falei, rapaz, isso aqui é aonde? Aí eu vi lá o pastor Jairo, você sentado atrás de mim. Falei, no dia que eu preguei lá na IADERPER lá. Né? Então, na verdade, eles pegam o que interessa, que vai dar view. Mas sempre tem um camarada que vai falar, mas isso aqui está falando o que agora? Ah, não, é outro testemunho que ele está contando. Só que a mensagem tem 45 minutos, 50, mas pegaram um trechinho de 3. Aí vem um gadareno sem fé e fala que só conta história. Não é que conta história, é porque ele não vive, não sabe. Não é? E eu, pastor, eu acho que isso aí, eu acho que você falou, usando aí na conversa, um termo muito forte, né? É que são pessoas que, às vezes, que dão descrédito, é que elas mesmas não buscam as próprias experiências, né? Que foi algo que o senhor disse que até na circulação foi falado, ó, você precisa ter suas experiências com Deus, né? E eu acho que é isso que também falta para evitar muito ceticismo, né? A gente tem que procurar nossas experiências particulares com Deus, né? Nosso relacionamento com Deus, né? Ô, irmão Gisiel, desculpa do que eu vou dizer, não estou generalizando, mas é uma realidade. Até no altar tem incrédulo. Desculpa falar. Mas tem incrédulo sentado em altares de igreja de terno e gravata e com Bíblia e formado em teologia, que seja. Obreiros de cargos. Tem, infelizmente tem. A gente sabe que tem. Mas não tem uma vida de experiência com Deus. Sabe por quê? Uma das coisas que eu não quero perder, a sensibilidade do Espírito. Hoje nós estamos ficando profundos na letras, mas rasos na graça. Eu tenho 45 anos. Se Jesus não voltar o mês que vem, eu faço 46 anos. Eu sou nascido na igreja. Eu vivenciei tempos na igreja, e se tiver alguém me assistindo, sabe o que eu vou dizer? Que eu sou do tempo que o obreiro, o pastor, o pregador, o pastor da igreja, ele tinha aquela biblinha de zip assim, ó, que abria e a lateral toda vermelhinha. Não tinha um comentário, não tinha uma concordância. Hoje existem centenas de tipos de traduções diferentes de Bíblia e Bíblias de estudo. Enciclopédia de A a Z, versículos por versículo. Hoje tem muito recurso. Aí sabe o que isso está fazendo? Nos deixando profundos na letra, mas rasos na graça. Já tem pregador pregando que não acredita que o Mar Vermelho se abriu. Foi um fenômeno que aconteceu. É um camarada que usa a palavra. Sendo que a Bíblia vai dizer que Deus deixou a terra, o povo atravessou o mar em pé enxuto. Isso mesmo. E já estão tentando... O que eles querem? Distorcer a palavra para a incredulidade deles poder engolir. Deus não precisa disso. Se eu crer, ele é Deus. Se eu não crer, ele continua sendo Deus, com a minha incredulidade ou não. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar céticos sim. Profundos na letra, mas rasos na graça. Né? Aí você pega os antigão, os veteranos, que não tinha toda aquela eloquência, todo aquele gabarito, né? Mas a palavra dele bastava. Tinha experiência para contar. Não, e tinha autoridade de Deus também. Ô pastor, ora por mim, o médico falou que eu vou ter que passar. Não, você não vai não, eu vou orar e Jesus vai te curar. Colocava a mão. Hoje não, hoje nós estamos profundo no grego, no hebraico, na hermenêutica, na homilética. Ô pastor, falaram que eu vou orar. Não, vamos orar, mas se Deus quiser e não for permissão de Deus, agora se for, Deus vai contigo. Ô, eu sou de um tempo, eu fui nascido no pé do eito de um homem que já dorme no Senhor. Pastor, doutor Leonel Silva. Um homem que Deus usou nesse Brasil, cura divina, meu Deus do céu. Experiência dentro da minha casa. A minha irmã chegar e falar, pastor, o médico falou que eu preciso fazer uma cirurgia urgente. Mas a minha resistência está tão baixa que primeiro ele vai me dar umas vitaminas para aumentar a minha resistência para depois poder fazer a cirurgia em mim. Eu estava lá da minha irmã, que ela não conseguiu dirigir o carro dela para chegar na igreja para pedir oração. E ele olhando para ela assim, ouvindo ela falar. Quando ela acabou de falar, ele falou, amém, irmã. Mas a senhora não vai operar debaixo da minha palavra. Oh, meu Deus do céu. Eu vou orar pela senhora. Ele repetiu, debaixo da minha palavra a senhora não passa pela mão dos homens. Porque Deus te cura nesta manhã. Colocou a mão na cabeça dela, né? Ungiu com azeite da unção. Esses dias, com todo respeito, eu vi um pregador dizendo que onde se viu azeite, eu falo de peito aberto.
Negócio de ungir, pôr azeite, isso aí não existe. A unção já está sobre você. Então a Bíblia está tão profundo, quer mostrar tanto conhecimento que na verdade perdeu a essência da graça e está profundo na letra. E na letra não está muito não, porque a letra fala que chama os presbíteros da igreja para ungir, não é assim? Os apóstolos oravam e ungiam e as pessoas eram curadas. Mas você vê as aberrações que estão tendo. Ele colocou a mão na cabeça da minha irmã, orou, pegou o azeite, ungiu, a minha irmã não precisou passar pela cirurgia. A cura foi instantânea. Só que aí você pegava a Bíblia dele, era de zipinha, com a lateral vermelha, abria ali, pá. Que conexão que tinha, né? Autoridade, né? Experiência. Olha, irmão José, eu não tenho dúvida. Oração e jejum. Era um homem que eu lembro que a gente ia no culto, o culto lá, a igreja ficava no centro de São Paulo, então era das 3 às 6 da tarde. Porque o centro de São Paulo é muito perigoso e muita gente ia de metrô e ônibus. Então se o culto acabasse muito tarde, era perigoso assalto. Então acabava às 6 da tarde. Quantas das vezes eu vi aquele homem orar? Irmão, nós vamos orar para encerrar, viu? Hoje, por favor, irmãos, os obreiros vão atender vocês, eu preciso me retirar, porque nessa oração eu vou entregar minha consagração, que eu estou sem comer nada desde a virada da noite, eu estou em consagração com Deus, porque eu preciso de uma resposta da parte de Deus. Rapaz, nós estamos falando de um homem que acordou 6 da manhã, já acordou em jejum, e é 6 horas da tarde, ele não pôs um copo de água na boca. Né? Então na hora que vai falar assim diz o Senhor, Deus fala, não, você tem crédito, fala que eu assino embaixo. Propriedade. Né? Hoje nós estamos, vou repetir, não é regra, mas existe, é uma realidade, profundos na letra. Camarada, desculpa da minha expressão chula, ele vomita conhecimento, mas na hora da prática, né? Então acho que tem que ser uma coisa dosada, né? Tem que ser dosada, um equilíbrio. Você tem que ter o conhecimento, mas a graça não pode faltar. E eu levantei de manhã e falei para minha esposa, hoje é dia de reunião de obreiro e eu vou na reunião de obreiro. Aí eu falei para ela, você não pode fazer um cafezinho, filha, para mim sair, para ir para a reunião de obreiro? E ela virou para mim e falou, filho, eu tô precisando de um perfume. Aí eu fiz de conta que não ouvi, mas ela não se deu por vencida. Ela virou para mim, ela me chama de Zá, minha esposa. Falou, Zá, tô falando com você. Eu falei, pode falar. Eu já falei, eu tô precisando de um perfume. Eu falei, não, eu tô brincando, eu ouvi. Só que hoje eu não posso. Mas eu confesso que aquilo me deu um peso, né? Minha esposa me pedindo um perfume. Sei lá, aquele sentimento masculino de provedor, né? Hoje eu não consigo dar um perfume para minha esposa. Aí dentro de mim eu fui discutir com quem? Com Deus, né? Falei, Senhor, o Senhor me chamou para o ministério, diz que tem propósito comigo na obra e eu estou debaixo da tua obediência. Porque uma das coisas que aconteceu comigo no particular, toda empresa, irmão Gesiel, que eu entrava, eu falava, meu Deus, essa empresa aqui dá para crescer, toda. Essa minha irmã, que por ocasião foi ser assaltada, ela era a primeira. Estava na empresa 1, 2, 3 meses, era efetivado, passava o tempo da experiência, chegava em casa e dizia, fui efetivado, né? Vão me registrar mesmo, tal. Daqui a pouquinho ela fala, Isaías, Deus manda te falar uma coisa, não coloca o coração, porque o que Deus tem contigo não é isso. Não, eu ficava frustrado, meu Deus do céu. Não é possível, Senhor, né? Deus tomava ela e falava assim, Deus manda falar para você não colocar o coração, é só uma porta de escape, porque o que Deus tem contigo é outra coisa. Quando a minha esposa me pediu o perfume que eu não tinha, eu recordei isso. Eu falei, Senhor, desde a minha solteirice eu vivo isso, né? Sempre vivi isso, mas hoje eu sou um homem casado, não tenho filho ainda, mas já tenho uma esposa. Eu fui para a reunião de obreiro, de ônibus e metrô e falando com Deus aqui, ó. Se o Senhor permitisse eu trabalhar, eu até poderia não ter o dinheiro, mas eu poderia comprar para pagar daqui a 30 dias, porque eu sei que daqui a 30 dias eu ia ter. Isso é eu e Deus, não falei para ninguém, né? Mas o Senhor, não, o que eu tenho contigo é maior, só que é tão maior que eu não tenho dinheiro para comprar um perfume para mulher. Fui batendo um papo com Deus só na mente. Quando eu chego na reunião, para mim um dos maiores pregadores que o Brasil tem, aquele pastor, ele pregando sobre o peixe que Deus vai mandar na tua rede. Falei, opa, isso aí já me chamou a atenção. Tava tão cheia aquela reunião que eu sentei nas escadarias da igreja, coloquei a mão no cotovelo, assim, no joelho, pus a mão no queixo e fiquei e ele pregando sobre o Deus da provisão, que mandou um peixe. E tá ali pregando e tal. Eu falei, Senhor, eu precisava desse peixe. E tô com aquilo. Quando eu tô voltando à tarde para casa, peguei um metrô, desci em Santana, na zona norte de São Paulo, desci do metrô, tô no ponto de ônibus, quando eu olhei do outro lado da avenida, um banco da bandeira que eu tenho conta.
queimou no coração. Vai lá e puxa o saldo. Eu sabia que não tinha, mas do jeito que queimou, o que eu pensei? Alguém me peixe abençoou. chegou. O peixe caiu lá na rede, lá, né? Alguma coisa, Deus tocou em alguém e tal. Certo. Atravessei a rua, tinha poucos terminais e estavam fora do ar. Fim de tarde, carro forte recolhendo lá tal. Só tinha um funcionando. Tinha umas 3, 4 pessoas na minha frente, eu peguei a fila e fiquei ali. Né? Quando chegou a minha vez que eu puxei o saldo, não tinha. Eu confesso que eu fiquei frustrado, com vergonha de mim mesmo. Falei, Senhor, me perdoa, tô achando que eu tô cheio de Deus, que eu tô vindo da reunião, saí lá do ponto de ônibus, puxa o saldo, pensando que era Deus, que vergonha, não tem nada. Apertei o cancela, a máquina devolveu o meu cartão. Quando eu peguei, que eu virei, 3 pessoas para trás de mim, uma senhorinha, me pegou pelo braço e falou, pastor Isaías? Eu olhei para ela, pai do Senhor, irmão, ô pastor, quanto tempo, o senhor tá bem? Tô bem, graças a Deus. Aquela conversinha de 2 minutos ali e tal, e nisso as pessoas foram andando e tal, de repente ela falou assim, chegou a vez dela. Quando chegou a vez dela, eu falei, irmã, já é a vez da senhora. Ah, mas eu queria falar com o senhor. Aí eu falei, é muito urgente? Ela falou, um pouquinho. Mas é rapidinho, o senhor não pode me esperar? Eu falei, pois não, mas fica aqui na fila para a senhora não perder a vez, porque já tem muita gente atrás da senhora. Fui pro canto da agência, né? Tô olhando para a avenida assim, daqui a pouquinho lá vem ela. Ela veio, do jeito que ela veio, que ela falou, pastor, eu virei, ela veio com a mão fechadinha assim, ó. Ela apertou tanto dinheiro que ela acabou de sacar, que virou um canudinho. Ela veio pôr no bolso do meu blazer. Quando ela veio pôr, eu me achei pequeno para pegar o dinheiro daquela senhora. Não desprezando ela. Eu costumo explicar bem para as pessoas não achar, né? Porque sempre tem um ouvindo que quer... O gadareno. Sempre tem um gadareno. Eu não queria falar, mas já que você deu ênfase, é isso aí. Sempre tem um gadareno lá, desprezando. Sempre tem. Camarada que acha pelo em ovo, como diz o outro, né? Mas eu olhei para ela, uma senhora muito simples, uma chinelinha simples no pé, cabelinho meio despenteado aqui, ressecado. Eu me lembro como se fosse hoje, faltando um dentinho na boca dela. E eu, novão, de terno, gravata, eu me achei pequeno para pegar o dinheiro daquela mulher. Só que eu sempre costumo dizer, né? Eu de terno e gravata, ela de chinelo de dedo, mas ela tinha e eu não tinha, né? Quando ela foi me pôr, eu peguei no pulso dela e falei, irmã, muito obrigado, Deus abençoe. Eu não tô desprezando, mas eu quero dizer para a senhora que Deus abençoe. Ela, pastor, não me impeça de eu ser abençoada. Deus mandou eu abençoar o senhor. Eu falei, irmã, eu agradeço a senhora, mas eu agradeço de coração. Eu não estou precisando, obrigado. Mas não desprezando, eu me achei pequeno, eu novo, uma senhora meia-idade, uns 60, 65 anos, uma aparência tão simples. Falei, não posso pegar o dinheiro dessa senhora, pelo amor de Deus, né? Esse foi o meu pensamento. Ela, não, pega, por favor, eu quero lhe abençoar. Falei, irmã, a senhora já é abençoada só de ter esse propósito. A senhora já é uma pessoa abençoada. Mas eu agradeço a senhora, eu não estou precisando. Aí ficou, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Ela falou assim para mim, pastor, em nome de Jesus, pega. Aí eu olhei no olho dela assim, ó. Falei, irmã, em nome de Jesus, eu não estou precisando. Ela falou, então pega sem precisar. Chega na tua casa, dá para tua mulher. Quem sabe ela quer comprar um perfuminho, você nem sabe qual que é e é para ela o dinheiro. Pega em nome de Jesus. Na hora que ela falou isso, mano, eu lembrei do pastor lá em cima. Hoje Deus manda um peixe e coloca na tua rede. A provisão chegou de um lado que eu nunca imaginei. Quando ela falou isso, eu senti um tranco. Falei, irmã, então eu vou levar, porque isso é de Deus. Aí tomei um choque. Eu sei que é de Deus. Deus mandou te dar. Deus não erra. Toma. Chegou em casa, falei para a esposa, Deus mandou um perfume para você. Então são experiências que Deus vai te dando a caminhada que marca a sua vida, né? Aí, detalhe, voltando a umas 2, 3 perguntas atrás aí. Tem gente que não acredita? Tem, mas eu vivi. Né? Quer crer, amém. Não quer, eu vivi isso aí. Né?